Entre todas as cenas da crucificação, talvez nenhuma seja tão perturbadora e tão ignorada quanto Mateus 27, versículos 52 e 53. Não é o véu rasgado que mais confunde muita gente. Não é a escuridão ao meio-dia. É essa frase quase inacreditável. Os túmulos se abrem, muitos corpos de santos que tinham morrido são ressuscitados, e depois da ressurreição de Jesus eles entram na cidade santa e aparecem a muitos. Quem são esses santos? Porque Mateus registra isso sozinho. Eles saem dos túmulos no exato momento da morte de Jesus ou apenas depois que ele ressuscita. E a pergunta mais profunda de todas, por que o Espírito Santo considera essa cena necessária bem no coração da cruz? Porque aqui existe um mistério decisivo. No momento em que parece que a morte vence, a morte começa a perder território. Em Mateus 27, versículo 51, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Em Mateus 27, versículos 52 e 53, a terra treme, rochas se partem e sepulcros cedem. A tese deste vídeo é simples e explosiva. Essa cena não está na Bíblia como curiosidade marginal. Ela está aqui para interpretar a cruz e antecipar a ressurreição. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus sofre por pecadores. A cruz é o começo visível do colapso do reino da morte. E para entender isso, nós não vamos olhar essa passagem de longe. Vamos entrar nela. Vamos sentir o chão tremer debaixo dos pés, ouvir o tecido do véu rasgar, perceber a cidade respirando o medo sem saber que o fim já começou para a morte. E enquanto caminhamos por Mateus 27, nós vamos costurar essa cena com outras 2 páginas da Escritura, Ezequiel 37, onde Deus fala a um vale de ossos secos, e João 11, onde Jesus para diante de um túmulo e chama um morto pelo nome. Porque a Bíblia inteira está empurrando nossos olhos para a mesma verdade, quando Deus fala, o que está morto não tem a última palavra. Vamos ver isso acontecendo agora. Jesus ainda está no madeiro. O corpo puxa ar com violência. Cada respiração custa sangue. O peito sobe como se carregasse pedras. Os lábios estão secos, rachados, colados de sede. Em Mateus 27, a cena já está tensa demais para qualquer espectador neutro. Alguns observam com ódio satisfeito. Outros com curiosidade cruel. Outros com um medo que não conseguem nomear. Então chegou o momento. Jesus clama em alta voz. Não é sussurro de fracasso. Não é o gemido apagado de alguém derrotado. É uma entrega. É uma proclamação. E em Mateus 27, versículo 50, ele entrega o Espírito. O ar parece prender a respiração por meio segundo. O corpo inclina. O silêncio pesa. E então o mundo responde. Mateus 27, versículo 51. O véu do santuário rasga-se em 2 partes, de alto a baixo. Não começa nas mãos de homens. Começa do alto. O tecido grosso cede com um som violento, comprido, impossível de ignorar. Sacerdotes sentem o ruído atravessar o recinto como uma sentença. Mãos congelam no meio do serviço religioso. Olhos arregalam. O que separa desaba. O que parecia intocável é aberto pela morte do filho. E quase ao mesmo tempo, a terra treme. O chão pulsa. Pedra racha. Pó sobe. Gritos se atropelam. Gente cambaleia tentando se firmar. O Gólgota não permanece estático diante do cordeiro que morre. A criação inteira reage. Em Mateus 27, versículo 51, as rochas se partem. Não é detalhe decorativo. É criação testemunhando. É o mundo físico reconhecendo uma guerra invisível que acabou de virar. E é aqui que Mateus 27, versículo 52, entra como trovão, os túmulos se abrem. Imagine a violência desse instante. Pedra sobre pedra deslocando. Selos cedendo. Entradas fechadas há anos se rompendo. O lugar onde famílias choraram seu último adeus começa a se abrir sem permissão humana. Ninguém planeja isso. Ninguém provoca isso. Ninguém controla isso. A geografia da morte cede. E perceba o peso da frase. Mateus não diz que a morte desaparece de uma vez. Ele diz que sepulcros se abrem. Como se o próprio reino da morte sofresse um abalo interno. Como se aquilo que parecia sólido começasse a trincar de dentro para fora. Jerusalém ainda não entende. A cidade segue respirando medo. Alguns correm para suas casas.
Outros tentam interpretar os sinais. O centurião sente o corpo estremecer por dentro tanto quanto o solo debaixo dele. Em Mateus 27, versículo 54, ele vê o terremoto e tudo o que acontece, e fica aterrorizado. Ele não domina toda a teologia do momento, mas sabe que está diante de algo que o ultrapassa. Ele diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Veja isso. Um soldado pagão começa a enxergar quando muitos religiosos endurecem. A criação treme. O templo rasga. A terra entrega sinais. E ainda assim muitos não percebem. Mas debaixo da superfície, algo irreversível começou. Talvez você pergunte agora, então os santos saem dos túmulos nesse mesmo instante? Aqui está a beleza precisa do texto. Mateus 27, versículo 52, diz que os túmulos se abrem. Mas Mateus 27, versículo 53, esclarece que esses santos saem dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Essa ordem importa. Importa muito. O abalo da cruz abre o território. A ressurreição de Cristo inaugura a marcha. O tremor da morte de Jesus atinge os sepulcros. Mas a saída pública dos santos espera o momento em que o rei ressuscita. Porque ninguém divide com Jesus a primazia. Ninguém surge antes dele como troféu principal. O Filho permanece no centro absoluto. O texto inteiro foi construído para proteger a glória do ressuscitado. E para sentir o peso disso, nós precisamos voltar por um instante a outro terreno, outro tempo, outra visão. Não para sair do tema, mas para descobrir que o que acontece em Jerusalém já vinha sendo anunciado muito antes. Em Ezequiel 37, a mão do Senhor leva o profeta e o põe no meio de um vale cheio de ossos. Não é um campo de batalha recém-silencioso. É um cemitério a céu aberto. Ezequiel anda entre eles. Ossos por toda parte. Não há carne. Não há nervo. Não há pulso. Não há calor restante. Em Ezequiel 37, versículo 2, ele observa que são numerosíssimos e estão sequíssimos. Sequíssimos. A palavra pesa. Não existe aparência de recuperação. Não existe esperança médica. Não existe recurso humano. O problema já passou da fase do luto recente. Já entrou no território do impossível consolidado. Então Deus faz uma pergunta que atravessa séculos e entra em Jerusalém, entra no Gólgota, entra no seu peito agora, filho do homem. Poderão estes ossos voltar a viver? Ezequiel 37, versículo 3. Ezequiel não finge coragem. Ele não responde com bravata religiosa. Ele diz, ó soberano Senhor, só tu sabes. Essa é a resposta de quem está diante do impossível e não quer mentir. E Deus então manda o profeta falar. Falar para o que não ouve. Profetizar para o que não responde. Anunciar vida para o que já apodreceu. Em Ezequiel 37, versículo 4, profetize a estes ossos secos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Que ordem absurda aos olhos humanos. O profeta sente talvez o próprio peito apertar. Falar com ossos. Pregar para ruínas. Anunciar futuro a restos. Mas ele abre a boca. E quando ele fala, acontece o impensável. Há um barulho. Um ruído seco, rápido, crescente. Ossos se aproximam de ossos. Estrutura encontra estrutura. Partes separadas se buscam como se obedecessem a uma memória antiga escrita pelo Criador. Ezequiel vê tendões surgindo, carne cobrindo, pele envolvendo. Em Ezequiel 37, versículos 7 e 8, a cena pulsa de movimento. Mas ainda não há fôlego neles. A forma volta antes do sopro. A expectativa cresce antes da vida plena. Então Deus manda profetizar ao Espírito, ao fôlego, ao vento. Vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. E o fôlego entra. Peitos imóveis começam a subir. Corpos antes inertes se erguem sobre os pés. Um exército enorme se levanta. Esse é o Deus da Escritura. Ele não apenas consola vivos feridos, ele convoca mortos de volta à vida. Porque esse vale precisa entrar no nosso caminho. Porque quando os túmulos se abrem em Mateus 27, o Deus de Ezequiel 37 está agindo outra vez. O mesmo Senhor que perguntou se ossos poderiam viver agora responde em carne e osso no entorno da cruz. Só que agora a resposta não vem por visão profética apenas. Vem por intervenção histórica.
A morte do filho faz o chão do cemitério ringir. O que o vale anunciava em figura, o Calvário começa a liberar em realidade. E perceba, em Ezequiel, a palavra é dirigida à morte. Em Mateus, a palavra eterna, o verbo feito carne, entrega o espírito e a morte perde firmeza. Isso não é acidente literário. É revelação. O Deus que fala vida no vale é o Deus que, em Cristo, invade o território final do inimigo. Mas ainda não terminamos de sentir essa verdade. Porque existe outra parada necessária no caminho, um túmulo particular, uma família real, lágrimas quentes no rosto, poeira colando na pele, e um nome gritado que atravessa a morte. João 11. Lázaro está morto. Não morto de linguagem simbólica. Morto, sepultado, encerrado. Marta corre ao encontro de Jesus com aquele tipo de dor que mistura fé e protesto. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, versículo 21. Dá para sentir o peso na garganta dela. Ela não fala como teórica. Ela fala como irmã. Cada palavra sai puxando uma saudade atrás. Ela crê em Jesus, mas a ausência do milagre a fere. Maria depois repete a mesma frase. A casa inteira está molhada de luto. Jesus responde a Marta em João 11, versículo 23. Seu irmão vai ressuscitar. Marta tenta segurar a esperança no formato que consegue suportar. Ela diz que sabe que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. É uma resposta correta. É doutrina verdadeira. Mas ainda distante o bastante para não mexer no cheiro do túmulo de hoje. Então Jesus encurta a distância entre a esperança futura e a dor presente. Em João 11, versículos 25 e 26, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não é apenas uma informação sobre um evento. É uma revelação sobre uma pessoa. A ressurreição não é só uma data futura no calendário de Deus. A ressurreição está parada na frente dela, respirando, olhando, chamando para a fé. E Jesus chega ao túmulo. Em João 11, versículo 35, Jesus chora. Essas duas palavras não são ornamento devocional. São dinamite teológica. O Senhor da vida fica diante da morte e não a trata como amiga. Ele não a romantiza. Ele não a explica friamente. Ele geme. Em João 11, versículo 38, profundamente comovido, vai até o sepulcro. Há uma pedra colocada à entrada. Jesus diz: tirem a pedra. Marta trava por um segundo. O raciocínio dela é cruelmente realista. Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. O luto agora tem odor. A decomposição já começou seu trabalho silencioso. O impossível não é só conceitual, é sensorial. Jesus insiste. A pedra sai. Mãos se empurram. O som da rocha raspando ecoa. O ar que vem de dentro é pesado. Alguns prendem a respiração. Outros abaixam os olhos. Que tipo de momento é esse? Jesus ergue os olhos e agradece ao Pai. E então, em João 11, versículo 43, ele clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. Não é oração insegura. Não é tentativa. É a ordem. O nome certo. O alvo certo. O domínio absoluto. E o morto sai. Os pés e mãos enrolados em faixas. O rosto envolto por um pano. Imagine o choque dos presentes. Primeiro o silêncio. Depois o movimento. Um vulto se mexe lá dentro onde só deveria haver imobilidade. O coração de Marta dispara. Maria prende o ar. Alguém pisca várias vezes, tentando negar o que vê. Mas Lázaro vem. Devagar, confuso, ainda preso em tiras funerárias, mas vivo. Jesus diz: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aqui está a assinatura do Cristo. Ele não discute com a morte como quem negocia. Ele ordena, e ela retrocede. Agora volte comigo ao Gólgota. Porque João 11 prepara nosso coração para compreender Mateus 27. Em Betânia, Jesus chama um morto em particular para fora de um túmulo específico. Em Jerusalém, na hora de sua morte, os túmulos em si começam a abrir. Em Betânia, uma família vê o irmão voltar. Em Jerusalém, muitos veem santos aparecerem.
Em João 11, Jesus prova que tem autoridade sobre a morte. Em Mateus 27, essa autoridade explode em sinal público no momento em que ele entrega a própria vida. O paradoxo é glorioso. Morrendo, ele golpeia a morte. Sendo sepultado, ele prepara o desmantelamento do sepulcro. Sendo contado entre os mortos, ele começa a libertar cativos do reino dos mortos. Mas vamos mais fundo na cena de Mateus 27, versículos 52 e 53. O texto diz: muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados, e, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus nos deixa com informação suficiente para a fé e com silêncio suficiente para a humildade. Quem eram esses santos? Ele não diz. Não há nomes. Não há genealogia. Não há catálogo. E esse silêncio é intencional. Porque o objetivo do texto não é desviar nossos olhos para biografias secundárias. O objetivo é mostrar o significado da cruz e da ressurreição de Jesus. Os santos aparecem, mas o centro continua sendo Cristo. Eles são testemunhas, não concorrentes. São sinais, não espetáculo independente. Mesmo assim, a imaginação ancorada na Escritura consegue sentir o peso do acontecimento. Pense em um desses santos. Não inventando sua identidade, mas entrando no assombro do momento. Um corpo que há muito jaz em silêncio agora recebe vida. O peito volta a subir. O primeiro fôlego queima como fogo entrando em pulmões há muito calados. Dedos antes rígidos tremem. As pálpebras pesam e depois cedem. A escuridão do túmulo já não é prisão final. Há consciência. Há despertar. Talvez a pedra movida deixe entrar um facho de luz que fere os olhos acostumados ao nada. O coração bate. Bate de verdade. Sangue corre. Músculos respondem. O que passa na mente de alguém trazido de volta por causa da vitória do Messias? Não temos as palavras deles, mas temos o contexto. Eles não se levantam para si mesmos. Levantam-se como testemunho de que a era nova invadiu a antiga. E observe a precisão de Mateus 27, versículo 53, depois da ressurreição de Jesus. Esse detalhe protege uma doutrina gloriosa. 1 aos Coríntios 15, versículo 20, declara: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Primícias. Primeiro em honra. Primeiro em dignidade. Primeiro como cabeça de um novo povo. Primeiro como inaugurador da colheita. Os santos ressuscitados de Mateus não ameaçam isso, eles confirmam isso. Eles só aparecem depois que o ressuscitado se levanta. Como se toda a cena dissesse: não olhem para ele sem primeiro olhar para ele. Não celebrem o sinal sem adorar a fonte. O túmulo vazio de Jesus é o sol. Os santos ressuscitados são reflexos acesos por essa luz. E eles entram na cidade santa. Isso importa. Eles não ficam escondidos no deserto. Não se trata de experiência privada, secreta, reservada a um místico isolado. Eles aparecem a muitos. Há publicidade. Há testemunho. Há confrontação coletiva. Jerusalém, a cidade que viu o Messias morrer e depois ouvirá sobre seu túmulo vazio, recebe também esse choque adicional. A morte já não parece tão estável quanto ontem. Imagine as ruas tomadas por rumores. Alguém reconhece um rosto que acompanhou em funeral anos atrás. Outra pessoa sente o sangue gelar porque a figura diante dela não é lenda, não é sombra, não é boato de mercado. É presença. É testemunho andando. Muita gente talvez retrocede 2 passos. Outras levam a mão ao peito. Outras choram. Outras tremem. O que se faz quando a cidade santa começa a ser visitada por evidências de que o fim dos tempos deu um passo para dentro do presente? É exatamente isso que Mateus quer produzir. Não mera curiosidade sobre mecânica da ressurreição, mas a percepção de que, na cruz e na ressurreição de Jesus, o futuro de Deus começa a invadir a história. A ressurreição final, aguardada para o último dia, lança sua sombra gloriosa sobre Jerusalém antes do relógio do mundo estar pronto para explicar. O reino entra com força. Não de forma completa ainda, porque a consumação futura continua à frente. Mas de forma real, histórica, inegável. O sábado santo pode parecer silêncio para os homens. Por baixo dele, a derrota da morte já está selada. Talvez alguém diga:
Mas como exatamente isso funciona? Esses santos recebem corpos glorificados como o de Cristo ressurreto? Voltam à vida mortal como Lázaro? O texto não detalha. E aqui a fidelidade bíblica exige reverência. Onde Mateus cala, nós não inventamos. O que sabemos é suficiente para a adoração e para a esperança. Mortos santos são ressuscitados, saem dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entram na cidade santa e aparecem a muitos. E o que isso significa é claro. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo não são eventos isolados afetando apenas a biografia dele. São a invasão do poder de Deus no território da morte em favor do seu povo. E é por isso que Mateus registra essa cena sozinho sem que ela se torne menos verdadeira. O mesmo evangelho que insiste no cumprimento das escrituras aqui também nos dá uma lente singular para interpretar a cruz. Mateus quer que você veja o Calvário não apenas como sofrimento redentor individual, embora seja isso também. Ele quer que você veja o Calvário como abalo cósmico, como ruptura de barreiras, como o início visível do colapso do império da morte. Em Mateus 27, versículo 51, o véu rasga. Em Mateus 27, versículo 52, túmulos se abrem. Em Mateus 27, versículo 54, um centurião confessa. Templo, terra, sepulcro e nações começam a responder ao Filho de Deus. Isso faz a cruz parecer ainda mais estranha e ainda mais gloriosa. Porque aos olhos apressados, Jesus está perdendo. O corpo enfraquece. O sangue escorre. Os inimigos zombam. Os discípulos estão dispersos. O reino não parece avançar, parece sangrar. Mas a verdade do Evangelho sempre tem essa inversão santa. O trono aparece como madeiro. A coroação aparece como humilhação. A vitória aparece como morte. E justamente quando o inferno imagina ter silenciado o Filho, o véu rasga, a terra treme, as rochas partem, os túmulos se abrem. A morte golpeia o santo, mas nesse golpe entrega sua própria derrota. Volte por um momento ao vale de Ezequiel. O profeta vê um exército levantar-se onde só havia secura. Volte a Betânia. Marta ouve o nome do irmão sair do silêncio do sepulcro. Agora permaneça em Jerusalém. Muitos recebem a visita de santos ressuscitados depois que Jesus se levanta. 3 cenas, um tema, uma voz atravessando tudo. O Deus da Bíblia não trabalha apenas com o que ainda tem pulso. Ele invade o impossível consumado. Ele não precisa de matéria-prima promissora. Ossos secos bastam. Túmulos bastam. 4 dias bastam. Séculos bastam. Se Cristo reina, a morte não reina sozinha. E agora deixa a cena entrar mais fundo. Porque por trás dos detalhes, existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito com toda a seriedade. Por que a morte humana nos governa tanto? Não só o medo de parar de respirar um dia, mas o modo como a morte projeta sombra sobre tudo. Nós corremos para controlar, acumular, provar valor, evitar silêncio, anestesiar perdas, porque no fundo sentimos a ameaça do fim. A morte diz que tudo desaba. Que o amor acaba no túmulo. Que o corpo manda na última sentença. Que certas perdas não podem ser revertidas. Que o tempo sempre vence. E então o Evangelho entra nessa tirania e diz: olhe para a cruz, olhe melhor. O lugar que parece vitória da morte é, na verdade, a sentença dela. Em João 11, versículos 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, Cristo é as primícias dos que dormem. Em Mateus 27, versículos 52 e 53, muitos santos aparecem como testemunhas vivas de que o futuro começou. E essa combinação destrói 2 mentiras de uma vez. A primeira, que a cruz é apenas tragédia. Não. Ela é triunfo santo por meio do sacrifício. A segunda, que a ressurreição é apenas ideia para consolar funerais. Não. Ela é poder que já irrompeu na história em Jesus. Pense novamente na Cidade Santa. Alguém abre a porta de casa sem imaginar nada além da rotina ferida daqueles dias. Talvez ainda comente sobre a execução do Nazareno. Talvez temos rumores sobre sinais estranhos. Talvez tente apenas seguir. Então vê diante de si um santo outrora sepultado. O rosto carrega identidade reconhecível. A presença não é névoa. Não é memória acionada por trauma. É uma aparição pública, concreta, escandalosa. O corpo do observador reage antes da mente formular doutrina. Os joelhos enfraquecem.
a boca seca. Os olhos buscam confirmar. Como isso é possível? E a resposta final não está no santo em pé. Está no Cristo que saiu do túmulo primeiro. É por isso que os santos de Mateus 27 não ocupam mais espaço narrativo. O Espírito Santo os coloca na cena como testemunhas e logo nos empurra de volta para o Filho. Como placas vivas apontando para a estrada principal. Como ecos humanos dizendo sem palavras, ele realmente venceu. Não fomos nós que nos levantamos. Foi a vitória dele que nos alcançou. Não fomos a causa. Fomos o sinal. Não somos o centro. Somos fruto. E aqui o coração começa a entender por que Mateus registra isso. Porque a cruz inaugura o fim dos tempos no meio da história. O que pertencia ao grande amanhã de Deus começa a invadir o agora. Ainda há luto no mundo. Ainda há sepulturas sendo cavadas. Ainda há lágrimas em velórios. Ainda não vemos todas as coisas consumadas. Mas a sentença final já foi pronunciada no tribunal do céu. A morte não conservará para sempre aqueles que pertencem a Cristo. O reino da morte já está condenado pelo Cristo morto e ressuscitado. Agora traga isso para o chão da sua vida. O medo humano mais antigo não é só morrer. É perder. É ser arrancado de quem ama. É olhar para algo e sentir, acabou. É visitar uma área do coração e encontrar um túmulo ali. Há pessoas ouvindo esta mensagem com luto recente. Outras carregam luto antigo que ainda pulsa quando ninguém vê. Outras não enterraram uma pessoa, mas enterraram esperança, coragem, pureza, alegria, expectativa, fervor na oração. Há sonhos que parecem selados com pedra. Há áreas da alma com cheiro de 4 dias. Há lembranças que você visita só de longe porque doem demais. E o Evangelho de Jesus Cristo não chega dizendo apenas, esforce-se mais. Ele chega dizendo, olhe para quem é o seu Senhor. Se você está em Cristo, seu futuro não termina em sepulcro. João 11, versículos 25 e 26, não é poesia para moldura, é identidade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 14, declara que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Romanos 8, versículo 11, afirma que se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dará vida também a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso muda tudo. Não porque elimina a dor imediatamente, mas porque redefine o desfecho. Perceba bem, a aplicação não é moralismo. Não é tente parecer forte. Não é negue o luto. Não é fingir que não dói. Jesus chora em João 11. O Evangelho sabe lidar com lágrimas. O que ele destrói não é a honestidade da dor, mas a tirania do desespero. Você pode chorar sem ser governado pelo medo final. Pode passar pelo vale sem fazer aliança com a desesperança. Pode encarar a sepultura sem tratá-la como o Senhor absoluto. Porque o mesmo Jesus diante de quem túmulos se abrem é o Jesus que guarda o seu futuro. E mais, a vitória dele não fala apenas do último dia, ela começa a reordenar o presente. Existem áreas da vida que parecem enterradas agora. A coragem para obedecer. A alegria de buscar a Deus. A sensibilidade à santidade. A fé para orar de novo. O perdão que parecia morto. A esperança no meio de uma casa quebrada. Não, essa passagem não ensina triunfalismo barato. Mas ela ensina algo poderoso. Em Cristo, o cemitério não é o endereço final daquilo que ele decidiu redimir. O ressuscitado já começou sua obra. O poder do século futuro já entrou na história. O Espírito que levantou Jesus já habita seu povo. Talvez você diga, mas eu me sinto mais parecido com o Vale de Ezequiel do que com a Cidade Santa. Estou seco. Muito seco. Então ouça Ezequiel 37 outra vez. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A vida não começa na sua força, começa na voz de Deus. Talvez você diga, mas minha situação já cheira mal, como o túmulo de Lázaro. Então ouça João 11, versículo 40. Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Talvez você diga, mas a morte já levou demais de mim. Então ouça Mateus 27, versículos 52 e 53. Túmulos se abrem, santos se levantam,
A cidade vê testemunhas de que a morte foi ferida no coração. O Evangelho não nega a profundidade da noite, ele anuncia quem reina acima dela. E aqui está o veredito espiritual desta história inteira. A cruz de Jesus não é só o pagamento do pecado, ela é o início público da derrocada do reino da morte. O véu rasgado diz que o acesso foi aberto. A terra tremendo diz que a criação reconhece o rei. Os túmulos se abrindo dizem que a morte já não segura intacto o seu território. Os santos aparecendo a muitos dizem que a vitória não ficará escondida. A ressurreição de Jesus diz que tudo isso tem um centro, um nome e um trono. Cristo não apenas sobrevive à morte. Cristo a invade, a quebra e a submete. Agora o espelho. Essa história antiga é a sua história mais do que você imagina. Toda vez que o medo tenta governar sua alma, você está ouvindo o velho império da morte falar. Toda vez que o luto quer convencer você de que o amor de Deus não alcança aquele ponto, a cruz responde. Toda vez que uma área enterrada da sua vida parece irreversível, o túmulo de Lázaro responde. Toda vez que você se sente seco, incapaz, sem pulso espiritual, o vale de Ezequiel responde. Toda vez que o futuro parece uma cova fechada, Mateus 27 responde. E a resposta não é sua força. É sua identidade em Cristo. Se você pertence ao ressuscitado, o medo não é seu senhor. A morte não é seu dono. O sepulcro não é sua definição. Então o convite nasce naturalmente. Não como fórmula. Como resposta. Se hoje você percebe que foi governado pelo medo da morte, pelo peso do luto, pela sensação de que algo em você ou diante de você já acabou, faça uma oração simples e verdadeira onde está. Diga ao Senhor Jesus que você crê que Ele é a ressurreição e a vida. Entregue a Ele seu luto, seu desespero, sua secura, sua área enterrada. Peça que a verdade da cruz e da ressurreição desça do entendimento para o coração. E se você já é de Cristo, pare de negociar com o medo como se ele ainda fosse rei. Lembre-se de quem você é, lembre-se de quem venceu por você. Lembre-se de quem chama mortos pelo nome. Talvez sua oração hoje seja algo como: Senhor Jesus, eu trago diante de ti o que em mim parece túmulo, o que em mim parece osso seco, o que em mim já cheira a perda irreversível. Eu creio que tu morreste e ressuscitaste. Eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Ensina meu coração a viver não governado pelo medo, mas pela esperança do teu triunfo. Essa é uma oração que combina com Mateus 27. Porque diante do Cristo crucificado e ressurreto, a morte já não pode falar como soberana. E quando este vídeo terminar, não guarde Mateus 27, versículos 52 e 53 como uma curiosidade estranha da Semana Santa. Guarde como uma janela aberta para o significado da cruz, guarde como um estandarte sobre seus funerais, suas perdas, seus medos, seus vales, suas secas. Guarde como lembrete santo de que quando Jesus morre, o reino da morte começa a ruir, e quando Jesus ressuscita, a nova criação irrompe com testemunhas vivas. O túmulo não tem mais o mesmo silêncio depois de Cristo. A pedra não significa o mesmo depois de Cristo. O último dia já enviou sinais para dentro da história por causa de Cristo. Se essa palavra falou com você, permaneça nela hoje. Leia Mateus 27, versículos 51 a 54. Leia João 11, versículos 21 a 44. Leia Ezequiel 37. Leia 1 aos Coríntios 15, versículo 20. Não como quem coleciona informações, mas como quem quer ouvir o som da pedra se movendo outra vez na própria alma. Porque o Evangelho continua fazendo isso, abrindo sepulcros de desespero, rasgando véus de separação, soprando vida em securas antigas, ensinando o povo de Deus a chamar de temporário o que o medo queria chamar de final. Quem eram os santos ressuscitados? Mateus não nos entrega seus nomes. E talvez isso seja misericórdia. Porque assim não nos perdemos neles. Nós os vemos como eles mesmos querem ser vistos, como testemunhas da supremacia de Jesus. Eles se levantam para apontar para o ressuscitado. Eles aparecem para muitos para anunciar sem precisar gritar: Ele venceu. A colheita começou. O reino da morte foi invadido. E essa é a verdade que sustenta o crente no velório, no hospital, na madrugada, na crise de fé e na cova da própria alma. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e já começou a tomar de volta o território que a morte usurpava.
Quem está nele pode chorar, mas não precisa se curvar ao medo. Quem está nele pode esperar. Quem está nele viverá.